aí, folks! Ontem descobrimos que podemos trabalhar com reabilitação usando o movimento. E eu falei que uma das principais coisas a se levar em consideração era entender as causas. E é sobre elas que eu vou falar no vídeo de hoje. Então vamos lá. Ontem eu falei personal que quer trabalhar com reabilitação, isso é uma área que o CREF autoriza a gente a trabalhar, está lá no estatuto do CREF. Às vezes é muito confuso para algumas pessoas que ainda não sabem disso, não têm esse conhecimento, acham que estão invadindo uma área da fisioterapia. Se a tua ferramenta de trabalho é o movimento, o fim que você dá para ela é seu, parceiro. Você usa para que fim for. Se for para promover saúde, não tem nada mais educação física do que isso. Então, quando eu estou falando de trabalhar com reabilitação, eu não estou falando para usar ultrassom, eu não estou falando para usar eletroestimulação. Embora eu fui tradutor de cursos da Compex aqui no Brasil, e mesmo assim não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de movimento. E o movimento serve para recuperar a lesão. Para entender sobre uma lesão, como eu recupero uma lesão, eu preciso entender o que causa essa lesão, porque essa é a pergunta de $1 milhão. E no vídeo de hoje eu vou deixar aqui para vocês, explicando um pouquinho sobre as causas, sobre como isso é importante, como a gente tem que detectar a causa e como, se a gente não levar isso em consideração e trabalhar apenas o sintoma, que é o que a fisioterapia tradicional faz, por exemplo, que é o que a medicina faz muito, é usar o sintoma, e essa é a parte deles mesmo, que cuidem dos sintomas. Nós vamos olhar para a causa e vamos olhar para a saúde e não para a doença. Com vocês, as causas das dores. As terapias tradicionais, as estratégias, tudo que foi voltado para a reabilitação, até hoje, que vem de anos aqui, eles são muito focados nos sintomas, eles não são focados na causa. E a causa é a solução, é a chave do castelo, é o segredo que você tem que entender. Ou seja, você tem que ser um expert em detectar e solucionar causas. Por exemplo, eu quero deixar mais claro o que eu quero dizer. É muito comum uma pessoa chegar aqui e falar, olha, eu tô com uma hérnia, tenho uma hérnia há 10 anos, e aí eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, começa a ter aquela lista enorme das proibições do que pode e o que não pode fazer. Provavelmente a vida hoje está miserável, porque se eu não posso fazer, não posso pegar minha filha de 2 anos no colo, não posso mais lutar jiu-jitsu, não posso mais nadar, não posso mais pegar onda, não posso usar salto alto, sabe? Vai uma lista enorme de coisas que vão aparecendo do que as pessoas não podem fazer. E aí, por que isso? Porque eu tenho hérnia. Legal. Muitas vezes, toda conversa se para aí. Se eu tenho hérnia, aqui está a causa dos meus problemas. O meu problema é existir uma hérnia. A questão maior é que é assim, se eu pensar que a causa é a hérnia, eu não entendo exatamente o processo. Por quê? Porque ninguém deveria ter hérnia. Esse é o ponto. Então eu tenho que pensar por que você tem hérnia. Vamos pensar numa hérnia lombar? Porque a tua região lombar está tão estressada ao ponto dela gerar uma deformação no seu disco, que é basicamente o que acontece na hérnia. Uma espécie de deformação. Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque se eu entender o que causa isso daí, talvez você depois conviva com essa hérnia e nem perceba. Por exemplo, uma hérnia pode ter N fatores. Pode vir de qualquer origem. Assim. Pode ser a forma como você pisa, pode ser a forma como você movimenta a sua torácica, pode ter alguma relação com o seu quadril, pode ter a ver com forças e fraquezas musculares, pode ter a ver com desequilíbrio, pode ter a ver com controle, ou seja, pode ter a ver com N causas. Mas o grande lance é que você tem que entender qual é a causa, o que está acontecendo. Porque se de repente você detecta, vamos imaginar uma situação hipotética, eu detecto que a extensão do quadril da pessoa quando ela anda não é feita da forma correta, ou seja, ela não se completa, e ao não se completar, isso obriga a lombar a estender um pouco mais, o que gera uma compressão maior no disco. Como esse problema se dá? Só quando a pessoa anda, e a cada passo de quando ela anda, e a gente às vezes pode andar 10 mil passos num dia, e todos os dias a gente anda, ou seja, chega uma hora que essa compressão, que ela não precisa nem ser tanta, mas ela é constante. Isso só no caso de andar, porque de repente a pessoa está sentada e isso também afeta de alguma forma, a pessoa está se mexendo e ela tem um outro problema que sobrecarga a lombar. Você, no final do dia é sobrecarga em cima de sobrecarga, em cima de sobrecarga, e aí o disco começa tomando pancada o tempo inteiro até que ele se deforma. Mas vamos entender aqui, vamos dar uma simplificada para poder entender. É claro que as coisas são um pouco mais complexas que isso, mas alguma hora a gente chega nesse momento. Vamos imaginar que eu detecto que o problema está relacionado à extensão do quadril. Ou seja, o problema nunca foi a lombar. Embora a dor se manifeste na lombar, a causa da dor, ela tem origem em outro ponto, que é o quadril. E o problema, nesse caso, está na extensão, tá?
Se eu começar a trabalhar a extensão lombar para gerar um ganho proprioceptivo melhor, gerar um ganho de mobilidade melhor, da amplitude do movimento, do controle do movimento, da força desse movimento, da potência desse movimento, de várias valências que esse movimento pode ter, rapidinho eu obtenho um sucesso. Porque desenvolver extensão de quadril não é uma coisa complexa. Tem N exercícios que fazem isso, se torna a tarefa tão fácil. Se eu pegar sério em cima disso, em 2 semanas eu ganho uma amplitude de extensão de quadril significativa. E isso faz com que agora aquela pressão que chegava na minha coluna o tempo inteiro não chega mais. E se a pressão não chega, mesmo tendo a hérnia lá, você não sofre o efeito da hérnia. E muitas vezes, dependendo do grau de comprometimento, ela até regride. Por que ela regride? Porque tecido regenera. Quando a gente tem um roxo no braço, se eu ficar apertando esse roxo no braço, o que acontece? Ele nunca vai embora, porque todo dia eu aplico alguma carga que estressa o tecido. Mas se eu tirar minha mão, o que precisa agora para esse roxo ir embora? Só o tempo. Ou seja, eu não tendo a causa que gera o estresse, o tempo e o tecido se regenerando se encarrega da solução. Aqui é a mesma coisa. Como a estresse vinha da falta de extensão do quadril, o fato de eu não ter mais essa extensão do quadril vai fazer com que você agora não sofra a consequência dessa falta de extensão. Ou seja, aquela lombar que vivia estressada não fica mais estressada. E ao não ficar mais estressada, você nem sente esses efeitos. E por que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele é um modelo que trabalha de forma integrada. O que é um modelo que trabalha de forma integrada? Onde todas as partes do corpo influenciam e são influenciados pelas outras partes do corpo. Ou seja, o que acontece no meu quadril impacta a minha lombar. O que acontece no meu quadril impacta no meu ombro. O que acontece no meu quadril impacta no meu joelho. Então, se eu entender que sistemas complexos são interligados, eu preciso tentar achar em que parte desse elo e dessa cadeia houve uma quebra de harmonia. Quer ver um exemplo disso daqui? Eu costumo fazer uma analogia com um carro. Um carro também é um sistema integrado, assim como a gente, ou seja, uma parte afeta o todo. Quer ver um exemplo? Se você pegar o seu carro agora, que você conhece super bem, e agora sair com ele com o freio de mão puxado, você puxa o freio de mão e sai para andar com o seu carro. Você vai perceber muito rápido que rapidinho teu carro vai parecer uma carroça. E você vai achar tudo estranho. Fala, cara, tá estranho esse carro hoje. Olha, eu faço uma curva, eu sinto ele instável ali na traseira. Aí eu sinto que parece que ele tá amarrado. Ele tá gastando mais combustível. Sei lá, o motor tá esquentando. Ele tá fazendo mais barulho. Ou seja, vai aparecer de uma hora para outra um monte de problema. E se a gente for pensar que é um monte de problema, vamos pensar agora no corpo, lembra? Eu tenho um monte de problema. Nossa, eu tô ferrado. Só que qual é a solução desse problema? É pegar uma alavanca, apertar um botão e abaixar, né? À medida que eu faço isso, todas as partes que estavam comprometidas voltam a operar normal. Porque num primeiro momento houve uma quebra dessa harmonia. Então, se houve uma quebra dessa harmonia, é só resgatar essa harmonia, que agora aquele carro que estava saindo de traseira não sai mais, ele já não anda mais enroscado, ele já não esquenta mais, ele já não consome mais gasolina, ou seja, tem um monte de cenário que passa a melhorar. E melhorou sim eu abordar esse cenário diretamente. Eu não fui lá no tanque, eu não fui lá no motor, eu não fui mexer na suspensão, eu mexi na alavanca do freio de mão. Porque sistemas integrados são assim, uma parte influencia o todo. E o que eu preciso saber então? Onde está essa parte? Qual é essa parte? Eu tenho que ser, lembra, um expert em caçar causas. Porque isso soluciona problemas. Rápido, simples e eficiente. E aí vem a outra pergunta de $1 milhão. Legal, tudo isso que você falou faz sentido, achei legal, mas e como que eu acho essas causas então? Tá. Toda vez que você se propõe a arrumar alguma coisa, qual a primeira coisa que você precisa saber? Vamos lá, se o meu celular quebra, por que eu levo na oficina? Porque eu não sei arrumar celular. E por que eu não sei arrumar celular? Porque primeiro eu não sei nem como ele funciona. Se eu já sei como ele funciona, talvez eu arrisque arrumar alguma coisa. Mas se eu não sei nem como ele funciona, eu não tenho capacidade de arrumar. No nosso caso, a mesma coisa. Se eu quero arrumar pessoas, e reabilitação é uma forma de, vamos colocar entre aspas aqui, tá? Arrumar as pessoas, eu preciso entender como pessoas funcionam. E eu preciso entender como ela funciona e como o corpo dela foi desenvolvido para operar as funções que ela tem no dia a dia dela ou nas atividades específicas que ela faz. Então, todo entendimento sempre tem que passar de alguma coisa específica, relacionada àquela pessoa. Ou seja, um cara que joga boliche, eu tenho algumas preocupações que eu não vou ter com uma senhora de 80 anos de idade. Mas também, embora as pessoas façam coisas diferentes o tempo inteiro, então eu tenho que, para entender como o corpo dela funciona,
em relação àquela atividade, a gente tem uma atividade que é comum a todos, uma ou não, várias atividades são comuns a todos. A gente anda, a gente senta, a gente sobe escada, a gente faz compra no supermercado, tem coisas que são comuns a todos. E também eu tenho que entender como o corpo se movimenta à luz de tudo isso daí. Mas antes disso, eu tenho que tentar entender também como esse corpo foi, entre aspas, projetado. Por que ele foi pensado dessa forma? Quais são as estratégias que ele usa para se movimentar de uma forma leve, harmônica, controlada? Para eu poder entender qual é a harmonia que ele gera. E quando eu entendo tudo isso aí de uma forma tridimensional, ou seja, olhando para todos os planos do movimento, respeitando as leis da física, porque eu não posso esquecer que a gravidade age na minha cabeça, que o chão faz força e reação do solo, que quando eu ando tem uma inércia, ou seja, tudo isso eu não posso controlar, então eu tenho que respeitar. Se eu entender o corpo, que o corpo é um sistema integrado, lembra? Que uma parte interfere no todo, que ele é autêntico, ou seja, cada pessoa é singular também, tem sua forma, seu jeito, suas atitudes, que ele trabalha com reações em cadeia, que tem um monte de princípios do movimento que estão relacionados à forma como ele movimenta. Se eu entender isso de verdade, o que acontece? As causas saltam aos olhos, como se elas brilhassem, como se tivesse um neon nela ali. Porque ao entender qual é a harmonia de um corpo, é muito fácil eu perceber qual que é a desarmonia dele. Mais uma analogia para a gente entender? Pensa num músico. Uma orquestra sinfônica, então. O maestro consegue detectar facilmente que tem um instrumento desafinado. Ele não precisa estar super desafinado ao ponto de todo mundo entender. Mas se ele estiver um pouquinho desafinado, o maestro percebe e você não. Por quê? Porque ele entende como funcionam todos os instrumentos de uma orquestra. Mas até um músico mesmo, um violão, ele percebe, opa, aqui tem uma corda que não está tão afinada e às vezes você não percebe. E aí ele vai lá, ele sozinho, ele afina e você jamais faria aquilo, porque você não toca violão. Se você não toca violão, você não consegue fazer isso. O que ele entende? Ele entende como uma música funciona, ele entende como um instrumento funciona, ele entende como a harmonia funciona, porque o violão é até um bom exemplo. Eu posso ter duas cordas afinadas em tons diferentes, a música sai ruim. O nosso corpo é a mesma coisa. Eu posso ser forte, às vezes, no meu corpo inteiro, mas se essa força não estiver harmônica, talvez essa força ela me traga um certo prejuízo e não só benefício. Então, o que tem que estar por trás disso? Um estudo minucioso, assim. Se você quer trabalhar com reabilitação, lembra, eu falei, tem um monte de benefício. Você vai se sentir mais valorizado, você vai ganhar mais dinheiro, você vai conseguir fazer melhor o teu horário, você vai ser respeitado pelos seus amigos, você vai ter uma satisfação pessoal maior, você vai ajudar mais gente, seu trabalho tem mais valor, tudo isso é muito legal. Mas a contrapartida disso tudo é que você vai ter que passar o resto da sua vida estudando para ser um especialista em movimento, que é exatamente o título que eu tenho nos Estados Unidos. Sou um especialista em movimento, ou em inglês, Movement Specialist. E a boa notícia, por outro lado, quanto mais você sabe, mais a causa brilha. E a causa é, muitas vezes em reabilitação, eu posso falar que na imensa maioria dos casos, é a chave do castelo, é a pergunta de $1 milhão, é onde diferencia quem sabe e quem não sabe das coisas. Muitas vezes, dar a solução para um problema pode ser tão simples quanto abaixar uma alavanca de freio de mão.